Será que o cancro é a praga do século XXI? No Canadá, a segunda causa de morte é o cancro. O que está causando este aumento em mortes como resultado do cancro? Será que existe algo em nossa vida que está contribuindo para isso? Este será o nosso tema hoje no Está Escrito, com o nosso convidado especial, o Dr. Ferreira. Voltaremos dentro de um minuto. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Dr. Ferreira, bem-vindo mais uma vez ao programa do Está Escrito. Muito obrigado. Dr. Ferreira, o nosso tema hoje é um tema muito sério. Bem, todos os temas têm sido sérios, mas esse tema do cancro é um caso muito sério, né? Número 2, em termos de mortes no Canadá, é o cancro. Sim, sim. Será que o problema é assim tão grande? Isso é um problema só do Canadá? Por que nós estamos vendo tanto cancro hoje? Olha, Bill, infelizmente nós estamos a ver mais e mais casos de cancro. E isto tem muito a ver com as mudanças, as transformações na nossa sociedade nos últimos anos. Há áreas do mundo, as áreas mais rurais, por exemplo, em países em desenvolvimento, países mais pobres, em que o cancro não é uma doença muito comum. Mas à medida que vamos passando para as partes mais industriais, mesmo para as cidades naqueles países, então o cancro começa a aumentar. E nos países ocidentais, na Europa Ocidental, por exemplo, nos países de leste também, europeu, na Rússia e aqui na América do Norte, então o cancro é uma doença, infelizmente, está a ficar cada vez mais comum. E isso é uma preocupação muito grande e é uma tristeza também muito grande. Então, parece haver uma ligação entre o desenvolvimento de uma cultura e o aumento de índice de cancro? É isso que você está dizendo? Sim, em termos gerais, isto é verdade. Portanto, quanto mais desenvolvida tecnologicamente uma sociedade parece então que o cancro aumenta. E isto quase que é um contrassenso, porque as pessoas têm uma vida muitas vezes considerada mais fácil, têm mais coisas para as ajudar no dia-a-dia, têm melhores transportes, têm mais higiene, têm mais isto, mais aquilo, mas estão mais sujeitas a uma doença que para muita gente, infelizmente, quando ouvem a palavra cancro, ainda é uma sentença de morte. Eu não conheço praticamente ninguém, mesmo com cancros que sejam curáveis e que, felizmente, a tecnologia também nos está a dar alguma saída nesse campo, certo. Mas não conheço ninguém que, quando ouve aquela palavra, aquele diagnóstico, que diga, isto não é nada. Não é nada. Não, aquilo é considerado por muitos como uma sentença de morte. Lógico. Dr. Ferreira, o que é o cancro, na realidade? Olha, o cancro é uma doença muito complexa e, infelizmente, nós só conhecemos um pouco daquilo que se passa. Eu vou desenhar aqui, mais uma vez, vamos aqui ao quadro e vamos desenhar aqui uma célula. Pronto. Normalmente a célula é representada por uma bola, temos uma membrana, é como se fosse um saco de plástico cheio de água. Uma célula redondinho, assim uma bolinha, muito, muito flexível. Sim, quase como um balão, então? Quase como um balão cheio de água, exatamente, mas pequeníssimo. Parece que está cheio de água, mas tem muito mais. No meio da célula temos uma parte que é o núcleo. O núcleo. E este núcleo está cheio de toda a informação, é como um computador. Está cheio de toda a informação que a célula precisa para viver. Por exemplo, se vai ser uma célula da pele, ou se vai ser do olho, ou se vai ser do coração. E outra coisa que também tem aqui no núcleo é
quanto tempo é que a célula vai demorar para ela se duplicar. Ok. Está tudo ali naquela informação. Tudo. É como se fosse o centro da computação de uma cidade. Ok. Depois, fora dessa célula, nós temos, olha, eu vou tentar desenhar aqui, nós temos ruas, está aqui um quarteirão, temos fábricas. Isso parece estranho para muita gente, mas é realmente isso. Nós temos fábricas a produzir coisas que não queremos, gases tóxicos, etc. Depois temos centrais elétricas, temos centrais elétricas ali a produzirem energia. Tudo isto dentro daquela célula. E quem é que controla isso? É tudo controlado a partir do núcleo. Por aquele núcleo. Exatamente. Okay. Portanto, o que é o cancro? O cancro é uma doença em que há uma alteração aqui no núcleo, na estrutura, nos genes daquela célula. Há uma alteração e que faz com que esta célula, que normalmente de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses se replicava ou se multiplicava, esta célula fica completamente desvairada. Ela fica alterada e então, em muito menos tempo, ela se vai multiplicando. Okay. Portanto, vai-se dividindo e vai formando, quando está uma, passa a duas, cada uma daquelas passa a duas. Imagina o que é que acontece. E cada uma daquelas, passado pouco tempo, nós temos aqui muitas células juntas. E outra coisa, estas células, isto está tudo bem organizado. Tem as highways, tem as autoestradas, tem tudo aquilo. Mas uma célula de cancro não tem nada disso. Fica completamente transformada, não é? E é uma célula muito agressiva. Portanto, a questão aqui é o que é que causa estas mudanças. Porque estas mudanças podem ocorrer, olha, pode ser na pele. Então temos vários tipos de cancro da pele. Onde há células pode haver cancro. Pode ser no olho, pode ser no cérebro, pode ser até no coração, é muito raro, mas há cancro do coração, no estômago e nos pulmões, etc. Os mais comuns é o cancro do pulmão, certo. E está relacionado também com o fumo, como podemos falar um pouco sobre isso, mas o cancro do pulmão, o cancro da mama em senhoras, o cancro da próstata em homens. São os cancros mais comuns no mundo. Então, havendo célula, existe a possibilidade do cancro, então. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que causa essa alteração, então, no núcleo, que causa que a célula fique toda desvairada. Quais são algumas das causas disso? Olha, vamos ver, por exemplo, o cancro do pulmão. Okay. O cancro do pulmão, que é o cancro mais comum em todo o mundo. Entre fumadores e não fumadores, na totalidade é o cancro do pulmão. O que é que vai provocar as alterações? No caso do pulmão, e há vários tipos de cancro do pulmão, mas no caso do pulmão é o fumo do cigarro. Okay. O fumo de um cigarro tem cerca de 4.000 químicos. 4.000 químicos. E 40 desses químicos têm sido ligados ao cancro. Isto é, são venenos que vão àquela parte do núcleo, aos genes, e vão transformar aqueles genes, vão estragá-los. Certo. E a célula, então, fica desvairada, fica uma célula cancerosa. Não é? Portanto, temos aí, no cancro do pulmão, algo muito importante, que é o fumo do tabaco. Mas não é só o fumo. Há outras coisas que têm muito a ver connosco, com o desenvolvimento do cancro. Eu vou-lhe dizer algo que vai surpreendê-lo. Todos os dias, nós temos dentro de nós células cancerosas a aparecer. Cada um de nós? Cada um de nós. Bill também, eu também. Hoje vão aparecer células de cancro dentro de nós. Eu não sabia isso. Todos os dias. Toda a gente tem isso. O que é que nos protege do cancro? Uma boa pergunta. O que é que nos protege? Porque nós, se soubermos o que é que nos protege, então nós temos já uma maneira de prevenir. O que é que nos protege? Nós temos soldados dentro de nós. Temos um sistema de soldados e de polícia, que é o sistema imunitário. Okay. Por exemplo, quando apanha o vírus de alguém, aperta a mão a alguém que tem uma gripe, o vírus da gripe,
o vírus da gripe, depois quando coça os olhos ou quando leva as mãos à boca, esse vírus pode entrar dentro de si e vai começar a multiplicar-se e pode lhe dar a gripe também. O que é que o seu corpo faz? O corpo identifica aquele invasor e diz assim, ei, há aqui um invasor que vai causar a doença. Então o corpo começa a lutar contra a doença. Lá vai o exército. Lá vai o exército. Vão com soldados, vão com homens da Guarda Civil, vai com isso tudo, não é? Vai atacar aquele vírus. E passado aí 3, 4 dias, a doença praticamente já desapareceu. 5 dias, desapareceu. Porquê? Porque o próprio corpo lutou. Exatamente. Agora, o cancro é a mesma coisa. O nosso corpo tem esses soldados que andam à procura de qualquer coisa que não seja normal. E então ele vai atacar essas células cancerosas e vai reparar os defeitos nos genes causados, seja pelo que foi. Não é? O nosso sistema imunitário protege-nos do cancro. Interessante. Se temos algumas deficiências, um sistema imunitário fraco ou um ataque persistente, constante, como por exemplo o fumador não vai apanhar cancro do pulmão por fumar um cigarro. Vai ser meses, anos de fumar que vão atacar aquelas células e o corpo já não sabe o que é que há de fazer e depois, olha, aparece o cancro. Portanto, aqui o sistema imunitário é muito importante, mas o que é que causa o resto dos cancros? Há muita informação sobre isso, mas podemos também falar sobre isso. Né? 2 perguntas aqui, rapidinho. Uma, eu sei que tem telespectadores que estão ouvindo isso e é raro encontrar alguém hoje que não vai admitir que o fumar faz mal. Mas existem pessoas, de vez em quando, dizem, mas o meu avô fumou e morreu com 90 e tal anos, ou fulano do tal nunca fumou e morreu de câncer do pulmão. Então, por que algumas pessoas ficam fumando e fumam 10, 90 anos e não aparece o câncer? Infelizmente, é imprevisível. Nós sabemos que os fumadores têm um risco muito maior de terem cancro do pulmão. Mas lá está, há pessoas com sistemas imunitários muito fortes e que a vida toda aquele sistema imunitário lutou contra aqueles venenos, não é? E pronto, a pessoa pode ter morrido de outra coisa qualquer e nunca apanhou um cancro do pulmão. Mas eu não sei o que é que o meu corpo vai fazer. Isso é lógico. Eu não sei o que é que vai fazer. Portanto, aqui é importante nós evitarmos aquilo que pode causar o cancro. E não é só o fumo. Nós estamos a falar do cancro do pulmão. Lógico. Mas há grande parte dos cancros estão relacionados, por exemplo, com a alimentação que nós temos. Daquilo que nós comemos. Aquilo que nós comemos. E o nosso stress também. Há instituições científicas no mundo que dizem que, por exemplo, 40%, quase metade, 40% dos cancros podem ser evitados através de uma alimentação saudável, fazer exercício físico e manter um peso saudável. 40% dos cancros. Se adicionarmos o cigarro, parar de fumar, nós temos cerca de 60% a 70% dos cancros. Portanto, há outras coisas. E hoje sabemos que a alimentação é muito importante. Porquê? Porque cada vez menos se come isto. Estas coisas que estão aqui, cada vez menos são comidas. Infelizmente. E o que é que as pessoas estão a comer mais? Cada vez mais estão a comer carne e peixe e os ovos e os queijos, os produtos de origem animal, com bastante gordura. E muitos dos animais estão doentes também. Doenças que nós muitas vezes desconhecemos e que vamos descobrindo à medida que vamos passando o tempo, não é? Mas esse tipo de alimentação, uma alimentação rica em gordura, por exemplo, a gordura, especialmente a gordura animal, poderá estar associada a um aumento de risco do cancro da próstata. E o cancro da mama em senhoras. Isso sabe-se. Isso é Portanto, há muitos estudos que indicam isso. Portanto, quanto maior é o consumo de gorduras animais que um homem tenha, maior é o seu risco do cancro da próstata. Eu não estou a dizer que é só isso que causa o cancro da próstata, mas aumenta o risco, e também nas senhoras. O cancro do estômago está associado a certos padrões alimentares, as leucemias, alguns tipos também. Portanto, há uma grande variedade e nós sabemos que isto pode aumentar o risco daquilo. Eu não estou a dizer que é a única causa, mas que aumenta o risco, aumenta. Na minha cabeça, o senhor está falando, estou pensando assim, é que nem
coisa que vocês veem quando chamam em inglês Russian Roulette, quando pega um revólver e coloca uma A bala russa, e vira e dá o... Entendeu? Quantas mais coisas nós fazemos errado? Por exemplo, se nós não cuidamos da alimentação, é mais uma bala. É mais uma bala. Fuma, coloca mais uma bala. Então, a chance... Exatamente. de puxar o gatilho e ter uma bala lá aumenta. Claro, sem dúvida, sem dúvida. E eu não posso, de certa maneira, alterar muito o local onde eu vivo. Talvez eu possa escolher uma casa num sítio mais calmo. Se tiver um pouco mais de dinheiro, poderei ir para o campo, etc. Certo. Mas uma coisa que eu posso fazer é alterar a maneira como eu vivo. Dentro dos limites que me são impostos, de certa maneira, pela própria sociedade, porque há tantos limites, mas eu poderei alterar, por exemplo, a minha alimentação. Certo. Isso eu posso fazer. Não é? Eu posso alterar um pouco o meu padrão de descanso. E o descanso é muito importante na prevenção do cancro. Porque, se lembra há pouco, eu falei da reparação dos genes. Essa reparação ocorre principalmente à noite, quando a pessoa está a dormir, a descansar. Não é? Portanto, eu posso alterar certas coisas. Eu posso deixar de fumar. Lógico. Posso. Isso, ninguém me obriga a fumar, não é? Portanto, é essas coisas que é importante fazer para reduzir os meus riscos. Então, evitar as coisas nós podemos evitar. O senhor aqui há pouco falou um pouquinho do nosso sistema imunitário, né? Quais são as coisas que nós podemos fazer para fortalecer esse sistema? Bem, há várias coisas. Uma delas, comecemos pela alimentação. Os alimentos que fortalecem o sistema imunitário são alimentos, os cereais, as hortaliças, as frutas, as nozes, as amêndoas, etc. Portanto, os alimentos mais de origem vegetal têm, numa alimentação equilibrada, com toda a proteína, com todas as vitaminas, etc., ajuda a fortalecer o sistema imunitário. Para as pessoas que querem comer carne e peixe, então, reduzir o consumo desses alimentos para fortalecer o sistema imunitário. Isso é importante. Segundo, exercício físico. A mesma coisa. Exercício físico. Hoje está cientificamente comprovado que o exercício moderado, regular, fortalece o sistema imunitário. Portanto, por processos que alguns deles ainda não estão conhecidos, mas sabe-se que fortalece o sistema imunitário. Terceiro, a luz do sol. O sol. O sol, quando... eu não vou dizer consumido, mas quando nos pomos de uma forma moderada também, sem aumentar o nosso risco de cancro da pele, mas isso também é preciso uma exposição mais prolongada. O sol fortalece o sistema imunitário também. O descanso, muitíssimo importante. Hoje as pessoas têm um saldo negativo no banco do descanso. Exato, isso é verdade. Não é? As pessoas veem muita televisão. Porquê? Chegam a casa 6 horas, depois é arranjar aquelas coisas para comer, etc. Não é? Depois é lidar com a lida da casa, lavar a roupa, etc. E depois descansam ali à frente da televisão e muitas vezes vão para a cama ou a televisão ou o computador. Certo. O computador até está a começar a ser mais... aumentar, não é? E quando é 11 horas, 11h30, meia-noite, às vezes, é que vão para a cama. Para levantar outra vez às 6 da manhã. Ora, o descanso é essencial em fortalecer o sistema imunitário. Quantas horas de descanso que o senhor recomenda? Os estudos revelam que 7 a 8 horas de descanso seria bom. Mais do que 9 também começa a ser um pouco mau. Então ficar na cama até o meio-dia? Ficar na cama até o meio-dia também não é muito bom. Okay. Mas entre as 7 e as 8 horas de descanso. E lembrando uma coisa, se não dormimos hoje, se hoje, por exemplo, dormimos só 5 horas, ficamos com 3 horas negativas que têm que ser reposta, não é? Mas pode não ser reposto tudo de uma vez, porque senão havia aí pessoas que estavam sempre a dormir, não é? Mas o descanso, 7 a 8 horas por dia. Doutor Ferreira, qual é o impacto do açúcar no sistema imunitário? Ainda bem que pergunta isso. O açúcar tem o efeito que reduz a capacidade do sistema imunitário de lutar contra infecções. Isso há estudos que comprovam que, por exemplo, quem come várias colheres de açúcar e não vai comer as várias colheres de açúcar assim. Não é? Certo. Há os açúcares nos refrigerantes, há bebidas aí em que uma lata daquela bebida tem cerca de 6 a 8 colheres de açúcar. Por lata.
E quando nós bebemos 2 latas, é a mesma coisa que estarmos a consumir 12 a 16 colheres de açúcar. Portanto, o açúcar, especialmente, aqui esta fruta tem açúcar, mas nós não estamos a falar deste açúcar, estamos a falar do açúcar refinado, o açúcar concentrado. Esse açúcar reduz a capacidade do sistema imunitário de lutar contra infecções. E hoje sabe que, infelizmente, começa logo nos pequeninos, não é? Com muito açúcar, com os doces, com os chocolates, com os refrigerantes, as bebidas, etc. Exato. Então isso também não só cria obesidade, que é um fator de risco também para o cancro, como reduz a capacidade que nós temos de lutar contra o cancro. Doutor Ferreira, uma pergunta. O pessoal fala, bem, vocês dizem para comer mais vegetais, mais fruta, mas eles colocam os venenos nas terras, nas árvores. Isso também não contribui para o câncer? É verdade que, de certa maneira, há esse risco. E eu estou recordado de alguns estudos que alguém publicou que revelavam que cerca de 2% dos cancros poderão estar relacionados com herbicidas, com os pesticidas, com os conservantes, com os adicionantes na comida. Mas isso são 2%. E como eu disse há pouco, cerca de 40% dos cancros poderiam ser evitados através de uma melhor alimentação. Certo. E mais exercício físico e manter um peso saudável. Portanto, nós temos que ver isto em contexto. Lógico. Eu prefiro comer uma alface ou outras coisas, não é? Certo. Poderão ter um bocadinho de pesticidas que eu vou lavar bem, não é? Do que comer a carne, que eu sei que isso então vai aumentar o meu risco, mas muito mais. Está certo, lógico. Doutor Ferreira, é possível ver uma redução no nível de câncer nos próximos 10 anos? Sim, é possível. E nós temos que ver aqui uma redução no número de casos de cancro e não somente no número de sobreviventes do cancro. É assim, o número de sobreviventes de cancro tem muito a ver com a tecnologia certo. Que nós temos hoje. Para diagnosticar mais cedo, apanhar mais cedo para depois tratar mais cedo, com cirurgia, com radioterapia, ou seja o que for, não é? Portanto, isso, de certa maneira, já está a começar a acontecer. Uma redução do número de mortes de cancro. Mas é assim, eu não posso estar satisfeito só com a técnica de tratamento. Eu tenho que reduzir o número de casos. E isso só é possível através de uma alteração nos hábitos de vida das pessoas. Através daquilo que já falámos, deixar de fumar, fazer mais exercício, uma alimentação mais saudável. Então nós vamos ver, daqui a uns anos, não vamos ver imediatamente, não vai ser no próximo ano, ainda, daqui a uns anos nós vamos ver uma redução. Temos que investir nas nossas famílias, assim como temos que investir em apanhar o cancro mais cedo, através das pessoas fazerem os testes, os exames de rastreio, por exemplo, a mamografia para as senhoras, o PSA, que é uma análise para os homens para detectar o cancro da próstata, e há muitos outros, o cancro do cólon, fazer os exames que são recomendados pelas várias sociedades contra o cancro. Interessante. Nós temos apenas 1 ou 2 minutos, mas o senhor podia falar um pouquinho rapidinho sobre alguns desses tratamentos que existem para ajudar na cura do câncer? Há os tratamentos que são ditos os tratamentos convencionais, que inclui a cirurgia, radioterapia e quimioterapia. São os 3 principais. Depois há uma série de tratamentos que muitas vezes não são bem testados, não há estudos, mas que são os tratamentos, digamos, mais naturais, que muitas pessoas recomendam, não é? Eu tenho uma perspectiva que é assim, se o cancro puder ser tirado cirurgicamente, retirem o cancro cirurgicamente. Portanto, se eu tiver um cancro na próstata, ou um cancro no estômago, e que tem a possibilidade de se espalhar muito rapidamente, por exemplo, no estômago, retire, siga o conselho do seu médico, se ele recomendar a cirurgia, para a cirurgia. Depois acompanhar mediante se é para tratar mesmo ou se é para paliar, porque muita quimioterapia, infelizmente, tem efeitos secundários muito fortes e não é para tratar. Há umas que é para tratar o cancro, mas infelizmente muita outra é só para paliar, para aliviar, não é? E a pessoa tem que julgar bem o risco com os benefícios. E depois tentar, através de um estilo de vida saudável, tentar construir aquele sistema imunitário para lutar contra o próprio cancro. Dr. Ferreira, muito obrigado outra vez. Vamos orar.
Nosso querido Deus, nós te agradecemos pela sabedoria que o Senhor deu aos homens como o Dr. Ferreira. Nós te suplicamos agora, querido Deus, que cada telespectador assistindo esse programa possa usar essas informações, usá-las na sua própria vida, para que eles, junto contigo, possam viver vidas com saúde e com alegria. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bem, Dr. Ferreira, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer outra vez a sua presença aqui no Está Escrito. Eu sei que as informações que o senhor tem dado têm ajudado muitas pessoas. É um prazer. Alguma coisa para fechar? Bill, eu estou a falar para os espectadores agora e estou a falar para si e para mim. Nós temos que pôr isto em prática. Isso é verdade. Estes princípios, só ouvi-los, podem entrar por aqui e sair por ali. Nós temos que pôr isto em prática. Se nós queremos ter mais saúde e diminuir o nosso risco de cancro e de outras doenças, então é melhor nós realmente interiorizarmos a necessidade que temos de mudança, pensarmos na nossa família, pensarmos em nós, no amor que temos uns pelos outros, então pôr isto em prática, positivo e fazer o melhor que pudermos. Bem, ouviram a receita médica, as ordens do médico, colocar essas lições em prática. Agradeço a presença dos telespectadores. A nossa promessa é que na próxima semana nós vamos estar aqui de novo, nesse mesmo horário, neste mesmo local. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem,